pessoal, sejam bem-vindos. A gente já já vai conectar o Sérgio aí, tá bom? Salve, Fabito, bem-vindo, boa noite. Boa noite, senhores. Estamos aguardando o nosso amigo Sérgio Navarro, que acaba de conectar na nossa live. Fábio perguntou ainda há pouco se não ia conectar, mas a gente no Instagram só tem 1 hora certinho, cravadinho. Então a gente estava esperando dar as 6 horas para chamar o Sérgio, nosso convidado especial, mais uma vez aí nessa noite. Essa semana eu soube que o Facebook já liberou esse recurso da gente compartilhar a tela com outra pessoa. Eu vou propor ao Sérgio assim que ele entrar, não sei se ele vai topar, e se vocês puderem ajudar a gente a acompanhar lá, para a gente fazer um teste no final dessa live lá no Facebook, para ver se vai funcionar. O que vocês acham? De repente, pode ser uma boa opção. O Facebook não tem a restrição de tempo e ele também permite agora compartilhar a tela. Então, acho que pode ser uma opção bacana. Salve, meus queridos, sejam todos bem-vindos. Deixa eu chamar aqui o Sérgio, rapidinho. Como é que foi, Anne? Gostou? Fala aí pra gente. Sérgio Navarro. Boa noite. Boa noite, meu caro. Salve, tudo bem? Salve. Baixa. Tá alto. Tá. Deixa eu agora acertar a câmera. Acerta Mais aí, pra eu já cá. acertei a minha também. Pode abaixar um pouquinho só. Mais um pouquinho. A direção do negócio aqui que fica atrasado. Aí, garoto esperto. É um presepeiro esse menino, meu Deus. Faltou aquele pente bem grandão assim do Zé Pedro, passando assim. Salve, meu querido. Você tá bom? Salve, meu querido. Tô ótimo, graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado por vir. Enquanto muito tiver feliz. assunto bom, acho que vale a pena, né? O pessoal tá curtindo. A gente tem recebido um feedback muito legal sobre essas lives que a gente tem feito com você. Eu fico feliz. Você sabe que adoro poder ajudar, adoro poder participar. Eu vivo no interior, é difícil às vezes estar fisicamente aí, então foi uma ótima oportunidade de sair da toca. É, boa, né? Olha só, a gente hoje vai falar sobre os graus iniciáticos, né, da nossa escola. Mas eu já recebi aqui pedidos. Agora tá baixo. Eu recebi aqui pedidos para ver se você falava, dava uma pincelada, tipo um resumo a respeito do aluno de Mirim na próxima live. O que você acha? Dá para fazer? Claro. Tá bom. Tranquilo. Volume. Tá baixo aí para você? Eu pedi para... Isso, vai, aumenta mais. Aí, vê se melhora o som aí para vocês enquanto isso. Mais. Tá aí. Melhorando? Não, vê se aumentou aqui o celular, tava baixo. Tá. Tá ótimo. Tá bom. Pessoal, todas as lives a gente está colocando no YouTube, tá? Então, se vocês perderem alguma coisa aí, corre lá, CCD, tá espaço, banda, e elas estão lá disponíveis para vocês. Tá bom? Sérgio, então, combinado, domingo que vem falar sobre aluno de Mirim, né? Show de bola. Dá uma resumida nele lá. Lembra que tem que ser... mas a gente vai estar no... Vamos fazer um teste no Facebook no final dessa live para ver se a gente consegue lá, porque não tem restrição de tempo lá. Beleza. E eles agora estão permitindo compartilhar a tela, assim. Isso é legal pra caramba, né? Ué. Eu adorei. Só pra gente começar, então, dá o seu boa noite aí pros nossos irmãos. Já somos 23 lhe ouvindo nesse momento. Boa noite, queridos irmãos. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência. Vamos bater um papo. Na verdade, nesse momento que a gente vive, a gente está redescobrindo o prazer de um bom papo, está redescobrindo o prazer, a sensação de que a gente não está sozinho, mesmo quando não estamos fisicamente perto, né? Eu, como falei agora há pouco, moro no interior e tenho pouco contato físico com os irmãos e que felicidade que eu estou podendo... Estou aqui com um sorrisão na cara, feliz da vida com o convite do Márcio, de poder estar aqui, a gente poder conversar.
e espero que sejam minutos prazerosos para todo mundo, a gente mergulhar um pouquinho na nossa realidade, na nossa fé, e, como diz o Márcio, como eu sempre digo, a gente está aqui para trocar ideias, né? A gente não é nada dogmático, mas são as nossas reflexões de cada um, a experiência de cada um, que a gente compartilha, abre o coração, compartilha. Se for legal para vocês, é melhor para mim, tá bom? E no final tem surpresinha lá de Sérgio Navarro, né? Menino. Aliás, já mandei para o pessoal que ganhou, eu demorei um pouquinho, mas já estão os correios, os livros dos 2 ganhadores. Demorou um pouquinho, porque eu sou meio enrolado, mas já peguei já o jeito, já está nos correios, a caminho, o livro dos ganhadores das 2 últimas lives, e hoje vai ter mais um. Legal. Aliás, aproveita, Márcio, para quem de repente passou a semana e não viu, se ainda dá tempo, acho que dá tempo ainda, fala aí como é que a gente vai deixar 1 hora depois da live ainda lá. Então, pessoal, o que o Sérgio está falando é o seguinte: ele disponibilizou gentilmente uma edição do livro dele, Alunos de Mirim, para sorteio no final da live, tá? Então, não sai da live agora não, porque depois da live eu vou deixar aberto ainda 1 hora para vocês irem lá e participarem do sorteio, tá? Tem a publicação no @alunodemirim e no @ccdumbanda. Então, é só vocês irem lá e darem uma olhadinha nas regras, é bem tranquilo. E dá tempo ainda de vocês participarem. Mas não sai agora não, vamos ficar juntos aqui até o final, que quando terminar, vocês vão lá e dão uma olhada, tá bom? Para quem ainda não fez. Eu já vi que muita gente que está conectada aqui, porque eu lembro dos nomes, já está concorrendo lá, tá bom? Tá todo mundo... Olha, tá, deixa eu perguntar uma coisa. A Sônia disse que o meu som tá baixo. Eu queria o feedback dos outros aí. Tá baixo mesmo? Tá mesmo, tá metálico, tá meio baixinho. Tava bom, agora vou ficar assim, não sei o que aconteceu. Ah, legal. Melhorou? Sim. Tá, então vamos de fone, porque o microfone do fone deve estar melhor do que o microfone do celular. Tá. Então, só relembrando, no final da live vai ter o sorteio do livro, ninguém sai daqui por enquanto, e aí quando terminar a gente dá 1 hora para o pessoal ir lá e participar, tá bom? Sérgio Navarro, queria pedir para você começar falando um pouquinho sobre a implantação dos graus lá na época do primado, porque Caboclo Mirim no começo não tinha, né, muito essa separação. Como é que você pode dar uma brifada aí? Legal, boa pergunta. A gente, para quem já está quem é da nossa escola, quem segue uma umbanda que tem inspiração no Caboclo Mirim, já está acostumado, já até deve ter ouvido essa história, mas a gente está fazendo um bate-papo para tantos irmãos, então vamos relembrar. A escola do Caboclo Mirim, ela não veio pronta, não veio formatada. O Caboclo Mirim não baixou em 1920 numa mesa espírita e já chegou, agora vai ter uma umbanda que vai ter 7 graus, que vai ter Abaréguaçu. Não foi assim. Primeiro que o médium teve de se desenvolvendo para poder, inclusive, acompanhar o ritmo do Caboclo Mirim, né? Seu Benjamin, um jovem de 17 anos em 1920, então, por mais que naquela época 17 anos não era 17 anos de hoje, 17 anos naquela época era um homem feito. Não havia adolescente, né? Você saía da infância para a vida adulta e vai se virar. Mas há uma necessidade de todos nós médios sabemos de um amadurecimento, é o tema, vai ser falado muito isso aqui hoje, um amadurecimento do médium, da mediunidade, da relação com os seus guias, para poder você compreender melhor as coisas que vão sendo trazidas. E aí começou muito espírita, né? A Umbanda era eu posso dizer que naquela época a Umbanda era quase um tipo de espiritismo. Ô Sérgio, peraí, rapidinho. A Carol tá falando que tá travando. Eu não tô travando aqui, não tô sentindo você travar. Eu queria que os outros colegas aí dissessem se tá travando para eles ou não. Jogando a parada de internet de João. Eu vou até pedir aqui em casa para liberar a conexão aqui em casa, porque tá todo mundo pendurado. Para mim não tá travando aqui. Só Carol... Tá travando para você não? O Igor disse que também não tá travando para ele não. Carol, talvez seja a sua conexão aí, tá bom? Vamos lá, Sérgio. Então, beijo, Carol. Teu livro tá a caminho, tá? A feliz ganhadora do sorteio da Giovana.
Ah, Giovana. Enfim, então o Caboclo Mirim veio num ambiente muito espírita kardecista, né, no início do século passado. E a Umbanda era, no início, voltada muito, feita até com mesa, tal, mesa espírita, o caboclo vinha na mesa espírita, era uma coisa bastante misturada, era espiritismo de Umbanda, como eles chamavam. Aí, mais 20, uns 30 anos, né, o seu Benjamin já trabalhava com o Caboclo Mirim há cerca de 30 anos, quase nós aqui trabalham com o seu guia há 30 anos, pouquíssimos. E aí Caboclo Mirim já num movimento de aproximação, de unificar a Umbanda, de fazer a Umbanda caminhar junta, começou os preparativos mandando emissários nos anos 40, depois daquele congresso no Umbanda de 41, ficou a semente plantada de uma união da Umbanda, de uma quem sabe, uma codificação mínima. E os emissários foram visitando tendas, os dirigentes foram se reunindo. Eu soube, me falaram, né, que haviam reuniões até aí já existia o prédio da Matriz, onde ele é hoje. Existiam reuniões até com os caboclos, né, os urubixabas, os dirigentes incorporados, tirando dúvidas de outros assessores, de outros cambonos, tomando nota entre os caboclos entre si, trazendo orientações que vieram a formar o primado de Umbanda. A Tenda Mirim, ela já tinha, vamos dizer assim, que a Tenda Mirim, daquela época, ela já serviu de chassi, base para o que o primado de Umbanda veio a ser. Isso é legal, Sérgio, ser pontuado, porque mostra para todo mundo com maior clareza que isso não é uma coisa que surgiu da cabeça de uma pessoa ou mesmo de um caboclo, é de um conglomerado, não. Foi em comum acordo, realmente uma falange enorme de morubixabas que implantou isso, né? Sim, o primado foi. A Tenda Mirim serviu de base, era a ponta de lança, a tenda com mais pujança, a tenda mais desenvolvida institucionalmente, a maior tenda de Umbanda do Rio de Janeiro, talvez. Havia, acho que na época, nem sei se os Cameiros da Verdade, na época, no Rio de Janeiro, faziam Umbanda, acho que era espírita ainda naquela época. Acho que o terreiro de Umbanda, o maior terreiro de Umbanda, nos anos, final dos anos 40, iníciozinho dos anos 50, era a Tenda Espírita Mirim. Um trabalho implantado, bonito, uma baita sede, médium pra caramba, não haviam as filiais ainda. Então, todo aquele corpo mediúnico reunido naquela matriz, numa Umbanda soberba, numa pujança de Umbanda, e ela serviu de base. Seu Benjamin tem um livro dele que ele oferece o trabalho que a Tenda Mirim faz de base, o chassi, a base, para que um ponto de partida para que exatamente outras lideranças religiosas, outros dirigentes de Umbanda, pudessem, a partir de uma base, desenvolver um trabalho. E o foco deles era realmente uma Umbanda, a Umbanda ser uma religião brasileira, ela ter uma característica própria, uma Umbanda brasileira, se ficasse bem claro. Os graus, feito esse cenário, os graus já existiam na Tenda Mirim, mas não tinha esses nomes que nós vamos falar muito aqui. Você tinha 7 graus, era uma maneira que a Tenda Mirim já trabalhava para organizar o seu terreiro. Era uma maneira de organizar o terreiro. E eram os nomes que nós conhecemos da forma administrativa, que até hoje a gente trata. Era médio iniciando, letra I, são aquelas letrinhas que a gente conhece, aqueles nomes pelas que a gente chama as letrinhas, eram os graus que já tinham na Tenda Mirim. Iniciando, banco, terreiro, 4º grau, 5º grau, acho que médio subchefe de terreiro, médio chefe de terreiro, subcomandante, chefe de terreiro, chefe de terreiro, subcomandante, chefe de terreiro e comandante, chefe de terreiro, CCT. Então, essa nomenclatura já era usada na Tenda Mirim como forma de organizar o terreiro. Mas, até 1952, que é a fundação do primado de Umbanda, não haviam os graus da maneira que nós chamamos, né, os graus filosóficos, vamos dizer assim,
para designar a função das entidades. Esses graus designam as funções dos médiuns. Aí foi colocar no graus que designa a função das entidades dentro do trabalho espiritual. A especialidade de cada um naquele formigueiro que é o trabalho espiritual da Tena Mirim. Aí você passou a ter, e a gente sempre chama atenção de, né, quando a gente se refere ao grau, o médium ele é um cabeça de, ou seja, ele incorpora, é um cabeça de Bojá, é um cabeça de Abaré, é um cabeça de Bojaguaçu, Abaré-Guaçu. Então, os 7 graus que a gente conhece, né, já que eu citei. Ô Sérgio, deixa eu pedir um favor para você, antes da gente entrar nesse detalhe, para você explicar para a gente a lógica do 331, que são os 3 primeiros graus dos Bojás, os 3 seguintes graus dos Abarés e o último do Morubixaba. Que tem sempre os mirins, os plenos e os guaçus, que são os grandes. Né? Sim. Eu só vou citar os graus, o nome, nomenclatura deles, para quem, de repente, alguém que possa estar assistindo e não conheça. Então, os graus, como a gente chama hoje, as entidades, né, o curibeiro, na hora da formação da gira, a gente usa muito isso. Atenção, senhores, cabeças de... Aí vamos lá, primeiro grau. Cabeça de Bojá, Mirim. Bojá, Bojaguaçu, Abaré Mirim, Abaré, Abaré-Guaçu, 6º grau, e 7º grau, como, cabeça de Morubixaba. São os nomes que a gente usa muito. A gente acaba esquecendo, no nosso dia a dia, a gente até acaba abreviando, não fala cabeça de... o Bojaguaçu, o Abaré-Guaçu, a gente se refere ao médium incorporado, a gente acaba, às vezes, até falando do médium mesmo, falando só como pelo grau. Na nossa escola, e aí o Márcio chamou a atenção, os graus, nós temos 3 ciclos. A formação da nossa escola ela é feita em 3 ciclos. Você tem um ciclo de ambientação, vamos dizer assim, e um ciclo de trabalho. A Umbanda, já foi dito algumas vezes aqui, até nas lives do Márcio, irmãos, eu lembro dos comentários, acho que na live até do Márcio, do sábado, não sei se foi sábado passado, a Umbanda, da maneira que o seu Mirim trouxe, a Umbanda ela é hospital, como qualquer terreiro de Umbanda, e é escola. No nosso caso, escola da vida, uma escola de crescimento íntimo. Temos essas 2 pegadas. Isso é diferente de uma escola, de uma Umbanda, que, por exemplo, se foca só na via do socorro, da cura, vamos dizer assim. Porque, inclusive, você cai na armadilha. A Umbanda que se preocupa em apenas curar, e eu não estou criticando, mas porque nós também temos as nossas armadilhas e a gente vai falar isso durante muitas lives aqui. Mas a Umbanda que se preocupa em apenas curar, ela é mais suscetível a cair naquilo que diziam lá no século XIX, no curandeirismo, no clientelismo, porque tem assistentes que qualquer coisinha, qualquer dor no ouvido, na unha encravada, está indo para a entidade para resolver, cai na possibilidade de médiuns que não se prepararam devidamente passarem à frente da entidade e com imaginação fértil, porque o ser humano tem uma imaginação incrivelmente fértil para poder impressionar, e né, esse trabalho de cura, às vezes tem espetáculos, coisas mirabolantes que acontecem nos terreiros, para impressionar os olhos, vira um espetáculo, acaba caindo na história da macumba, vamos dizer assim, falando em termo pejorativo. A Umbanda começa a ficar naquele perfil de macumba, de formulinha mágica, supersticiosa, para resolver dar uma encravada, a miopia, alguém vai jogar o óculos fora e vai sair resolvido. Entendeu? Então, a Umbanda do seu Mirim, e a Umbanda, tantos terreiros sérios, que também não seguem a escola do Caboclo Mirim, mas terreiros sérios, são, antes de mais nada, um hospital, porque todos nós procuramos religião, porque o sapato está apertado, a gente está passando um perrengue, como diz os espíritas, por amor ou pela dor.
Então a gente geralmente procura terreiro porque o bicho está pegando. Então é um hospital e é uma escola. Quando a gente entra, a gente é convidado a botar roupa branca, a gente vive duas fases bem distintas no terreiro. A gente é paciente nessa primeira fase. Eu estou falando isso para poder chegar na pergunta do Márcio. Na primeira fase da nossa roupa branca, ninguém chega já resolvendo tudo, ninguém chega com as suas entidades dando nome, dando já fórmulas mágicas, e entidade já pedindo. Quando você entra no terreiro, quando você recebe um convite, vai no terreiro, tomar um passe, e a direção da casa vê em você a necessidade de botar roupa branca, a primeira coisa que a casa está vendo é que você precisa de um tratamento mais prolongado. Tratamento, diferente da cura mágica, ela é uma terapia, ela é mais prolongada. É homeopática, se a gente for fazer uma analogia. É uma vitória dia a dia. É quase como a gente fala dos alcoólicos anônimos, por hoje apenas. Quem está doente, passou uma vida doente, não adianta, me desculpa, achar que vai chegar num local mágico e que acabou, tudo passou. Não. Um resultado, quando se trata da saúde, então, mais importante do que você achar que vai tomar uma injeção e acabou todos os seus problemas é você mudar a sua forma de viver. Qualquer médico vai te falar isso quando você tem um problema. Se você tem problema respiratório, vai mandar você parar de fumar. Se você está em obesidade, vai mandar você fazer atividade física. Entendeu? E por aí vai. Se você tem, além do atendimento imediato, do socorro imediato, você tem uma terapia, uma maneira um modo de viver que precisa ser avaliado, reavaliado e modificado. A Umbanda séria também não é diferente. Você, então, quando recebe o papelzinho, recebe a autorização no terreiro para botar roupa branca, é porque provavelmente vem em você até um diamante bruto, vem em você até um ser de luz pronto para desabrochar, mas ainda está com uma camada de anos e anos e anos de uma energia densa, vibrada, mal trabalhada e que precisa ser lentamente trabalhado para você encontrar o seu equilíbrio pessoal. E ninguém muda ninguém. Vamos deixar claro que a gente, terreiro de Umbanda, não é lugar de pirlim-pim-pim. Ninguém muda ninguém. Somos nós que promovemos a mudança de dentro para fora. Se a gente se promove... vou voltar ao médico. Você é obeso, hein? Você tá botando os bofos para fora, que sobe a escada da sua casa. Me dá uma injeção aí para parar com isso. Não, médico, não tem injeção para isso. Você tem de fazer uma atividade física, se alimentar com mais qualidade. Se eu fizer isso, eu vou colher os frutos. Mas o médico não pode fazer para mim. Ele pode te aconselhar, te mostrar o caminho, mas precisa que você promova a sua mudança. Então isso é importante a gente saber. Quando o terreiro te dá a oportunidade, é um ambiente saudável, ele te dá a oportunidade de entrar, é para que você promova a sua mudança. Não é mágica ninguém ali. Não espere, se alguém espera isso, eu duvido que algum dos nossos irmãos que estamos assistindo, que tem uma bagagem, todos estão aqui assistindo, tem alguma bagagem, já passaram algum terreiro de alguma vez na sua vida, sabem que existe um milagre. Sim, existe um milagre. Existe a intervenção divina na hora que parece que se não fosse aquilo, a gente cai num buraco. Mas depois de dar a mão, é o que eu te falo, depois de dar a primeira intervenção, é preciso te mostrar o caminho e dizer, vamos lá, filho, agora é contigo. É um socorrista que até te socorre lá no momento do piripaque, mas depois é contigo. Então a gente entra no terreiro primeiro com paciente. O primeiro nível, então a nossa Umbanda, a gente tem 3 níveis de graus. 3 níveis de graus, e cada grau tem um subnível, 3 subníveis. Então nós temos bojás, abarés e morubixabas, vamos dizer assim. Nós temos, dentro de bojá, nós temos bojá mirim, que é o bojá pequeno, né? Mirim vem de pequeno no tupi, guarani. Nós temos o bojá,
é a plenitude do grau, vamos dizer assim, é o nível intermediário, e o Bojá Guaçu, o Super Bojá, o Bojá grande, que já está experiente como Bojá Guaçu, Bojazão. Nós temos aí, vai chegar no nível seguinte, Abaré Mirim, um abaré pequeno, o Abaré e o Abaré Guaçu. E se for a sequência da coisa, você chega a Morubixaba e tenha certeza, não está na letra, mas tenha certeza, Morubixaba é só o primeiro nível de outros níveis que só quem está vivendo a experiência vai entender. Você chega a Morubixaba, você não chegou a lugar nenhum. Você está diante de uma nova porta, de uma nova missão, de uma nova realidade, e o cabeça de Morubixaba, o famoso CCT, vai viver uma experiência muito íntima, não é nível de terreiro, é muito íntima, que vai levar a um outro nível. Então, também, te garanto que também tem outros graus dentro desse grau. Enfim, então vamos lá. Ninguém pode dar o que não tem. Ô, Sérgio, eu tenho uma perguntinha sobre isso que você falou aqui do Kenny. Qual seria a tradução literal de Bojá? Eu estou até com isso aqui aberto, porque, para não falar bobagem, né, vamos colar que não custa. Isso está no Reflexões, né? Eu estava dando uma lida nele, para quem não conhece. Para 216, para dar a cola. Ó, estava marcado na página certinha já, hein? Viu? Não custa, porque assim, para que eu vou ficar aqui gaguejando, né, ao vivo? Fazer então, live dá trabalho, rapaz. Tem que estudar. Dá trabalho, tem dever de casa. Não é só assim, vou falar. Tem dever de casa. Bojá, então, para os nossos amigos, então, irmãos que conhecem, a tradução trazida, e esses nomes foram escolhidos exatamente dentro dessa brasilidade que se buscava naquela época. Você podia dar o nome que você quisesse, mas você estava formatando em 1950 você estava formatando a Umbanda, uma nova maneira, uma nova abordagem de fazer Umbanda. Esse nome foi escolhido na raiz indígena dos nativos do Brasil, não foi à toa, era a visão dentro da brasilidade, uma religião brasileira que recebeu o Brasil. A Umbanda é a cara do que é o Brasil. O Brasil recebeu o europeu, o Brasil recebeu o africano, o Brasil recebeu orientais, o Brasil recebeu a base, é o Brasil, a terra Brasilis, e esses vieram aqui trazer a sua influência. O Brasil já tinha dono, o Brasil já tinha cultura, o Brasil já tinha deuses, o Brasil já tinha religião, vamos dizer assim, a religião indígena, não é como nós conhecemos, é a religião da natureza, mas já existiam povos, já existia fé, já existia vida, povos inteligentes com a sua cultura, com a sua mitologia, com a sua maneira própria de encarar a vida. E o Brasil recebeu a todos aqui, uns chegaram metendo pé, outros chegaram mais mansinhos, mas todos foram recebidos no Brasil. Enfim, dentro dessa noção de brasilidade, buscaram esses comandantes que se reuniram, essas entidades que estavam reunidas na formação do primado, buscar nessa nomenclatura. Há estudos, inclusive no Ordenações, né, no livro Ordenações do primado de Umbanda, há alguns estudos que eles trouxeram para explicar aos demais a origem das palavras, de onde foi tirado, mas de uma maneira, né, não vamos aqui nos aprofundar. Bojá Mirim, Bojá é discípulo. Bojá seria uma maneira que você podia traduzir de Bojá, é discípulo. Então, o Bojá Mirim é um discípulo pequeno, um neófito, né? Um neófito, alguém que está começando. O Bojá é o discípulo propriamente dito. E o Bojá Guaçu já é um discípulo, um súdito de nível superior, um discípulo que já está num nível acima. Mas basicamente, discípulo é o que traduz esse nível. O Guaçu, essa terminação Açu, no Tupi-Guarani, é de grande, né? Então, se tivesse que traduzir ao pé da letra, seria discípulo grande. Mas é o discípulo de nível maior, no caso. Perfeito, perfeito.
Aí a mesma coisa vale para o Abaré, né? Abaré Mirim, Abaré e Abaré Guaçu. Abaré é o sacerdote, seria poderia se traduzir como sacerdote. Então você tem o sacerdote iniciante, o sacerdote pequeno, Mirim, o sacerdote propriamente dito, e o sacerdote Guaçu, sacerdote maior. E o Mourubixaba, a tradução de Mourubixaba, é chefe das tribos, entendeu? É o grande chefe. É o sacerdote dos sacerdotes, né, nessa aplicação. Sacerdote, é o grande chefe da comunidade. Basicamente seria essa tradução. Uhum. Posso continuar? Pode, claro. Só tinha uma pergunta aqui. Fala. Acho que é importante para dar uma brifada logo. Tuti Fagundes perguntando a diferença de Mirim para outras ramificações. A minha é Almas e Angola e não usamos esses termos de cargos. Aí foi comentado que usa outros 5 termos que são específicos da linha de Almas e Angola, segundo Tuti Fagundes. São raízes de Umbanda, né? Diferentes. Sim. A Almas e Angola é uma raiz de Umbanda, se eu não me engano, que tem uma história com o Tata Tancredo, também um escritor lá dos anos também 40, 50, 60, que foi considerado o pai do Molucô. Então, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, tem uma raiz com desse dirigente. Do mesmo jeito que quem, nos anos de 56, né, Mata e Silva se apresentou ao público através do livro, né, WW da Mata e Silva, através do livro Umbanda de Todos Nós, em 56, e apresentou a maneira dele de fazer Umbanda e começou ali uma raiz. Então tem os cargos, a maneira de fazer Umbanda, uns nomes iniciáticos, tem uma maneira de conduzir Umbanda, né? Específica. Eu acredito, não sei, talvez outras raízes de Umbanda tenham vindo depois, eu não sei se o grupo do Rubens Saracen tem também, no final dos 80, início dos 90, apresentou também uma outra maneira, mas a diferença são raízes de Umbanda, são maneiras de fazer Umbanda diferente. Quem, por exemplo, na própria Umbanda, segue uma Umbanda mais africanizada, com parentesco, vamos dizer assim, com parelha com o candomblé, e há vários, né, na verdade, há vários irmãos que inclusive conseguem conciliar as duas religiões, são 2 universos. Conseguem ir para o candomblé quando tem função, quando tem um culto no candomblé, estão lá, alguns tocam tambor, nosso tambor clássico, e conseguem tocar varetinha, então, gancho, curimbeiros na Umbanda e ogãs no candomblé, são médios no candomblé, às vezes até antes de conhecer a Umbanda do Caboclo Mirim, tinha uma formação no candomblé e se fascinam com a Umbanda, vão para a Umbanda do Caboclo Mirim e conseguem conciliar. O problema, e isso é um parênteses dentro do que nós estamos falando, vamos dizer, não é exatamente o tema de hoje, mas é um parênteses. O problema que eu vejo só é que não existe os 2 universos, quando você tem a mesma pessoa transitando nos 2 universos, a pessoa não consegue separar. Foi o nosso comandante Márcio falou alguma coisa sobre isso na live dele também. Eu acho que foi na live do próprio Márcio. Foi de ontem. Foi de ontem. Foi. Aí, na minha opinião pessoal, o que eu vejo problema nisso não é problema pessoal. Veja bem, a pessoa está feliz, a pessoa vai lá, vai ter uma saída de Xangô, vai ter uma saída de Omulu, e a pessoa quer lá, show de bola. Não há problema nenhum. É fé de cada um, gente. Não estou aqui para ser juiz de ninguém, não. Só que, institucionalmente, sacerdócio, quando se fala de sacerdote, a pessoa que tem uma cabeça, um raciocínio, ela pensa de um jeito, ela vê a coisa, o universo de um jeito, ela traz uma leitura do universo, das forças espirituais, orixás e por aí vai, de uma maneira, ela, por mais que ela lembre que aquilo está no candomblé, que ela tem um ritual a cumprir desse jeito, aquilo está na Umbanda, a cabeça de quem está ali mistura tudo. Na cabeça não tem essa separação na cabeça. Agora é candomblé, agora é Umbanda. Não, a pessoa focada, ela consegue separar os rituais. E ela não vai chegar no terreiro de candomblé
e vai abrir uma gira de Umbanda. Ela vai chegar no Umbanda e ela sabe que está no Candomblé, que não está no Candomblé, está na Umbanda. Pelo foco. Mas emocionalmente, dentro de todo o pacote que nós somos de seres humanos, energeticamente, vibratoriamente, tocar o divino pela maneira do Candomblé, que inclusive envolve magisticamente uma série de coisas no próprio ser humano, é diferente da maneira de tocar a Umbanda, de fazer chegar no divino da Umbanda. Então, são duas religiões que, apesar de serem primas, são semelhantes, elas não deveriam se misturar. Eu citei isso porque quem segue uma Umbanda muito influenciada pelo Candomblé, muito próximo, também às vezes pega os cargos do Candomblé emprestados e traz para a Umbanda. E aí você tem a Mãe de Santo, você tem a Iabá, você tem... Eu nem vou lembrar os nomes dos cargos agora do Candomblé, mas você tem a Bian, tá? Você tem a nomenclatura, os cargos que são nomes de cargos lá no Candomblé, você acaba levando para a Umbanda, porque é da sua cultura. E isso não vale só para Umbanda e Candomblé. Tem gente que sempre foi católica a vida inteira, muito ferrenho. Quando vira espírita, depois acaba virando umbandista, acaba levando, às vezes, alguns conceitos católicos, com datas, acaba levando para a Umbanda. Vai do emocional, da formação de quem está à frente do grupo, da comunidade religiosa. É normal, gente, isso é absolutamente normal. Só que a gente tem que frisar, são duas religiões distintas. É como se a gente falasse que católico e protestante são primos. São primos. Ambos têm o que em comum? A Bíblia, apesar de uma interpretação diferente da Bíblia. Mas ambos são primos. O protestantismo, né, saiu do catolicismo, lá atrás, historicamente falando. Então são primos. Mas você não vai querer que um padre ou um pastor, faltou o padre na igreja, corre lá no templo, na casa do pastor, pede para o pastor fazer o culto aqui na igreja católica. Não rola. A maneira de chegar ao divino do católico é diferente da maneira de chegar ao divino do protestante. Então, apesar de semelhantes terem um livro em comum, ou até o espírita, né, que é muito calcado ali no evangelho, são abordagens, são maneiras diferentes de chegar ao divino. Pessoal, Então, quem está gostando, taca o dedão no coraçãozinho aí para ajudar o Instagram a saber o algoritmo do Instagram saber que a live está boa. Sérgio, tem uma pergunta ainda relacionada a isso da Carol, perguntando se tem uma tradução para Tupixaba. É uma pergunta bem objetiva. Eu vi isso sim. Vou colar. Para não falar assim, eu acho. Já estudei tanto isso, então será que eu estudei isso, tá bonitinho no livro? Para que eu vou ficar tentando queimar minha mufa e tentar dizer para vocês a tradução de Tupixaba? Certamente eu tenho isso aqui. Enquanto você procura aí, o Alexandre perguntou a sua opinião a respeito das promoções relâmpagos. As pessoas não terem tempo de deglutir o seu grau. E só para fazer o timekeeper aqui, a gente tem 16, 17 minutinhos de live disponíveis. A Adriane entrou. Olha, até pelo tempo exíguo, a gente não vou ficar me debruçando no livro, não. Tupixaba, pelo que eu lembro do meu estudo, é igual a Morubixaba. Então, na verdade, é o chefe das tribos. Não é uma coisa... o entendimento não é muito diferente. É o chefe dos chefes. É mais ou menos... no sentido, na essência, é a mesma coisa. O chefe dos chefes. Entendeu? Não é muito diferente. Eu não vou buscar a ver, porque, né, por causa do tempo. O querido já botou um tempo aí, a gente nem entrou no assunto, na verdade. A gente, na verdade, dentro da temática, Tuxaua, a mesma coisa, pulou aqui uma pergunta, Tuxaua, é a mesma coisa de Tupixaba. É o chefe dos chefes, entendeu? É a mesma coisa. São nomenclaturas diferentes para a mesma coisa. Pode olhar no dicionário, eu não estou com o dicionário tupi aqui para dizer, mas é a mesma coisa. Para se você pesquisar, Tuxaua, Tupixaba, são expressões equivalentes. Indo lá para o nosso tema, então, quando você entra na tenda, você vai viver primeiro ciclo seu na tenda, é de Bojá. Então, o Bojá é um paciente
O foco do Bojá não é salvar o mundo. O foco do Bojá não é querer dar consulta. O foco do Bojá não é... O foco do Bojá é aprender. O foco do Bojá é aprender, se cuidar, vamos dizer assim, é horizontal. Ele, inclusive, é muito característico na formação do terreiro que os bojás, né, o Bojá Mirim, o Bojá e o Bojá Guaçu, eles ficam nas laterais do terreiro, na formação dos terreiros, formação clássica da gira dos terreiros. E eles não estão de frente para os médios graduados. Tanto as mulheres como os homens de cada lado, eles estão de frente para seus irmãos. Eles não estão de frente para Oxalá, eles estão formados de frente para os seus irmãos, porque eles, no primeiro momento, eles estão aprendendo com os mais velhos. Eles estão aprendendo com quem já está juramentado, com quem tem mais grau, aprendendo a postura, aprendendo a se colocar no terreiro, aprendendo questões ritualísticas. Entendeu? Você está numa tenda, você está chegando verdinho, você não sabe, eu entro pela direita, eu saio pela esquerda, eu boto um joelho para acender um charuto, eu pego a bênção. Tem 1000 questões ritualísticas que você vai aprender pela observação, e é por isso que você fica de lado, aprendendo pela observação. Quando você não está lá já cambonando, não está lá ajudando, não está se integrando com o trabalho da tenda. Essa primeira fase é importante você entender que você está cuidando de você. Então não é vergonha você chegar um dia nessa fase, você achar que um dia você não está muito legal para ir para a tenda, você achar até que não é melhor não ir na tenda, né? Você é tão batido, não vou na tenda hoje. Cara, você está em tratamento. Então, o Bojá, que ainda, não, vamos dizer assim, de repente não sabe o valor do que ele está fazendo ali, vai porque tem de ir. Vai porque é bom para você. Acredita. Vai na fé. Sai de casa e vai para a tenda. É bom para você. Você está em tratamento. É importante você saber que você está em tratamento. Então, é um momento de você buscar o seu equilíbrio energético, buscar o seu equilíbrio emocional. Na escola do Seu Mirim, como um todo, dentro desse ciclo todo, nós temos 3 escolas que são passadas para a gente, escolas de formação da vida. Então a gente não entra na escola para ganhar grau, a gente entra, e eu vou chegar na pergunta do nosso irmão. A gente não entra na escola para ganhar letrinha, a gente entra na escola para ser feliz. A gente bota roupa branca para ser feliz, para deixar a doença, deixar o desequilíbrio emocional, deixar a depressão, deixar os problemas para trás e olhar para frente e seguir feliz, ser feliz. E Seu Mirim batia muito na necessidade da gente tentar vivenciar 3 aspectos da escola da vida, que é a escola de disciplina física. A escola da disciplina física, ele era bem, até adjetivava a disciplina física, a escola de fonte mental e a escola da indiferença construtiva. Disciplina física, eu acabei de falar, olha o Bojá, vai, sai de casa, esteja presente, toma seu banho, se você tem condição, não vai direto do trabalho. Cara, toma o seu banho, bota a sua roupa, se chegar cedo, não puder chegar cedo no terreiro, de repente o terreiro tem até lugar para tomar um banho, toma um banho, bota o seu uniforme, vai para o terreiro, esteja lá, seja firme, seja disciplinado, esteja lá. Paralelo a isso, nós temos que cuidar das nossas emoções. Quando o Seu Mirim fala da escola de fonte mental, está falando o que é mente. A mente são as nossas emoções, né? A gente não pensa com o coração. O coração físico, que bate sangue, é um símbolo das nossas emoções. Mas as emoções são questões psíquicas, são questões mentais. Escola de fonte mental é serenar as emoções, serenar o turbilhão que é a nossa cabeça, buscar um bom foco para os nossos pensamentos. E aí você começa a aplicar a disciplina que era física, você começa a aplicar a disciplina nos seus pensamentos. Vai juntando as coisas, vai melhorando. Para mais adiante, quem sabe, você começar a compreender, começa a cair a ficha, ninguém vai te ensinar isso. Não tem um livro, ninguém vai te ensinar isso. O que é indiferença construtiva? A indiferença construtiva, você vai cair a ficha. Você vai, na vida, você vai entender, putz, estou precisando viver diferença construtiva. Você vai entender direitinho,
Lá na frente, depois de alguns anos, na sua cabeça vai ficar claro como água o que é indiferença construtiva. Não adianta eu botar aqui um termo para vocês, é vivência. Vocês vão, quem vive vai entender direitinho o que é diferença construtiva. É maravilhosa quando a gente consegue praticar e a gente começa praticando igual lá os alcoólicos anônimos, por um dia apenas, uma situação apenas, noutra você já dá uma recaída, esquece a diferença construtiva e já cai de boca, mas derrapa, é assim mesmo, levanta, vamos embora. Ninguém nasce pronto, a gente está trabalhando, mas cada vez mais você vai compreender o que é indiferença construtiva. Ó. Vamos ver se a conexão dele volta. Deve ter dado uma travada lá, só um pouquinho. Vamos rezar, torcer para que volte. Ele estava com problema de pico de luz lá. Pode ser que tenha... Voltou, Sérgio? Voltou. Voltou, Sérgio. Aí, voltou a luz. A gente está te ouvindo, Sérgio. Tá. A gente está te ouvindo e está tudo certo. Só seguir. Ih, deu uma travadinha lá, hein? Enquanto o Sérgio volta, deixa eu só ler o comentário aqui. Olha, a Sônia falou que colocar roupa branca e ir para as sessões começar a se desenvolver é como se lapidar, pessoalmente, sentimentalmente, espiritualmente. É isso aí, Sônia. Carol, obrigado por essa live. Obrigado, Carol, você por participar dela. Renata está falando que nunca gostou. Pode falar um pouco mais sobre isso? Renata, vou tentar aqui adiantar um pouco enquanto ver se a gente consegue trazer o Sérgio de volta. A indiferença construtiva, ela parece que é uma coisa feia, né? O termo indiferença. Mas a indiferença construtiva é uma espécie de afastamento emocional das situações, Renata, para que você consiga passar por elas de uma maneira mais constante, menos oscilante para cima e para baixo, tá? E construtiva porque você vai estar ali disposta e investindo esforços para ajudar a situação a se melhorar, seja para você ou para alguém que esteja perto, né? Lembrando que os links emocionais que a gente tem com as pessoas normalmente nos derrubam muito, são mais difíceis. Então, essa questão da indiferença é para você não se contaminar com a perturbação do outro, do cenário que está ao seu entorno, seja ele qual for, e construtiva por isso, porque você não vai ficar simplesmente indiferença, ignorando aquilo, a pessoa ou a dor do outro, não é isso. Você vai construir uma situação melhor com o seu esforço para tentar melhorar aquilo ali, tá? A Patrícia disse que estava conectando, a conexão estava caindo. Vamos lá. Nani, você vê o que é isso. Desde que coloquei o branco e assumi o compromisso, nunca faltei a um trabalho. Já vou fazer 3 anos. Que bom, Nani. Isso aí é uma boa coisa, te ajuda muito. Fábio Barros, meu querido comandante. Bem difícil ver a indiferença construtiva, exercício diário. Se é. Marcela, antigamente as subidas de grau na tenda tinham um ar de premiação, como acontece hoje em alguns lugares. Vocês acham que essa organização em graus favorece a vaidade? Marcela, eu não concordo que favorece a vaidade, não. Mas ela é um risco para o equivocado, sim, porque tem gente que acha isso, né? Eu, como comandante, não acho. Não posso achar nem dizer que acho, né? Mas não acho de verdade. Mas eu sei que há muitas pessoas equivocadas no grau aí e que realmente se sentem bastante envaidecidas por isso. E algumas, como o Sérgio falou há pouco, parece que vivem buscando o grau, mas à frente não entenderam ainda que elas devem estar plenas primeiro no grau que ela foi colocada pelo Morubixaba da casa que ela frequenta. Tá? Deixa eu ver se o Sérgio já voltou aqui, só um pouquinho. Grace está conectada, mas eu não estou vendo o aluno Demirim aqui na live ainda. Acho que ele ainda não conseguiu retornar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, ainda não. Ainda não. Grace, se o Sérgio puder voltar aí, eu te agradeço. É importante entender onde estamos nesse caminho, Catarina. Tuti Fagundes. Estou gostando, hein? Muitas participações. Eu adoro aprender as diferenças, porque a gente nunca pode chegar a um grau e achar que já sabe tudo. Nossa, não mesmo, porque eu vou te falar, a gente não sabe tudo.
Ai, vamos lá. Nani, a mudança de grau aumenta a responsabilidade. É isso aí, jovem. Com certeza. Vamos lá. Eu vi que agora o Sérgio deu um oi aqui. Deixa eu tentar colocar ele de volta. Não estava aparecendo para mim aqui naquela hora que eu olhei. Tá conectando já ele de volta, tá? A Rose, ô Rose, minha querida, cada Internet subida de aqui. grau é uma responsabilidade maior. É isso aí, Rose. Ô Sérgio, voltou, né? Eu não sei, voltei? Acho que voltou. Bem-vindo novamente. Você quer abrir uma nova live? Você falou que tinha quanto tempo essa live? A gente tem 5 minutos. Eu acho que vale a pena só você responder aqui para o Cerezer, Rodrigo Cerezer, e depois a gente abre a outra, pode ser? Dá tempo de responder Pode essa ser. daqui. Compromisso com a Umbanda tem relação com o grau da função exercida pelo médium no terreiro? Compromisso com a Umbanda tem relação com o grau da função exercida pelo médium no terreiro? Não. Teoricamente, todos os graus deveriam estar comprometidos plenamente dentro daquele grau dele, né? Sim, eu entendi, eu acho que o que ele quis dizer. Claro, quanto maior o grau, maior o seu nível, a maior a responsabilidade que você tem. Quanto mais, vamos dizer, à frente você está de um grupo, né, cada grau, inclusive vamos lembrar da gira, cada grau você vai se postar mais à frente, mais pessoas estão atrás vendo o seu exemplo, mais você está sendo observado, Na própria mais formação, né? na própria formação. Olha só como é que ela passa um simbolismo. Você estar à frente não é porque você é mais gostoso que ninguém. Você é mais experiência. Em tese, você tem mais experiência, mais anos de tenda, mais vivência, mais maturidade. Então, a sua responsabilidade com a instituição, com a tenda, você já deveria estar num nível de envolvimento com a tenda que começa nas pequenas coisas. Quando você entra, é o que o nosso comandante está querendo dizer, você entra, vão te dar uma responsabilidade, de repente, você ficar dando boas-vindas na porta da tenda, você ainda é um voluntário, como no CCD, tem os voluntários. Se você se posta um bom voluntário, você já está assumindo uma responsabilidade, fazendo bonito o seu trabalho ali. Você não está fazendo de qualquer maneira, você já está assumindo uma responsabilidade dentro do que você está começando, dentro das suas condições. Mais adiante, quando você vai entrando, Bojamirim, você vai assumindo mais responsabilidade, e aí a responsabilidade inicial é muito com você próprio, como eu falei, como Bojá, é muito com você próprio. E claro, com a sua tenda, você não está ali de turista, com a sua tenda. Mas você vai, quanto mais você vai ascendendo, mais o seu círculo vai ampliando o seu círculo de influência, mas você vai tomando ciência de outras coisas que você no seu mundinho não tomava, você vai ampliando o seu nível de consciência das coisas que estão acontecendo ao seu redor, e quanto mais consciente você fica, mais você vai ser expulso de algum paraíso, mais você vai ter de assumir responsabilidade, mais peso no seu ombro, meu amigo, você vai assumir. A inocência é uma coisa maravilhosa, você só cuida do seu mundinho e está tudo certo. À medida que você vai ampliando a sua consciência, mais a cruz vai pesando no seu ombro, maior a responsabilidade, né? Olha só, pessoal, quem não escutou o que a gente conversou no início da live, Sérgio hoje vai gentilmente sortear uma edição do livro dele, Aluno de Mirim, que é o lançamento dele. Ao final da live a gente vai dar a oportunidade para vocês irem lá no Instagram, ou @alunodemirim ou @ccdumbanda para participar do sorteio. Agora a gente vai abrir uma live nova, porque essa daqui já está para cair, e a gente volta, tá? Então vamos conectar na live nova a partir de agora, tá bom? E aí a gente, no final da live nova, faz o sorteio do livro. A gente vai dar 1 horinha depois da live nova terminar para a Carol. Se for tudo, né? Ô, Carol, tu vai abrir uma biblioteca aí, vai? Tem um comentário aqui, Elô Ferraz. Acredito que o equívoco não é o sistema de graus hierárquicos que vejo como perfeitos, mas sim o médium interpretá-los como algo material que se relaciona diretamente com sentimentos materiais. Pois é. Então, a gente começa com essa aí. A gente começa desse ponto. Tá bom, vamos para a live nova, tá bom? Até já. Beleza.